Você já veio aqui tantas vezes e já falou pra gente quem é você. Mas vamos entrar no tema que virou muito na internet. Uma fala de uma convidada nossa, vou fingir que a gente não conhece. Não, não Uma tal de conhece. Mirelle Fernandes. E ela falou que o melhor homem pra casa é o Cafajeste, porque ele já. O Cafajeste é reformado. Tem que colocar aspas corretas. Porque ele é um cara que já viveu muitas experiências e tal. Por outro lado, o cara santinho, se ele tiver a oportunidade, ou seja financeira ou de status social, a tendência é que ele tropece em comparação do Cafajeste reformado, porque o Cafajeste reformado não se vislumbra mais com isso. Você acha que é uma verdade? O melhor homem para casar é o Cafajeste reformado ou o Santinho? Sem sombra de dúvidas, eu quero colocar outro ponto de vista. Por que o cafajeste reformado é melhor do que aquele cara santinho? Tem um motivo principal. Ele já entra com atitude de homem. O cafajeste, se tem alguma coisa que levou ele até isso, foi excesso de atitude. Esse excesso de atitude fez ele fazer muita besteira, fez ele quebrar a cara, fez ele também se arrepender em algumas vezes e se transformar num homem responsável. Mas a atitude está nele. Então ele já chega com o pé na porta, ele já chega dizendo o que quer, ao que está disposto, pronto para entregar. É claro que esse homem que tem esse histórico não vai entregar isso para qualquer uma. Ele vai entregar para a mulher que ele escolher. Mas você, mulher, que estiver diante de um cara que tem um passado tenebroso, mas que está ali entregue, disposto a te entregar aquilo que um relacionamento sério exige, o cafajeste reformado, além de ser uma pessoa que pode estar pronta, ele chega cheio de atitude. E hoje em dia isso tem uma coisa que está faltando para os homens, é atitude. E por que você acha que tá faltando essa atitude nos homens, cara? Porque alguns homens não sabem o que fazer e outros, por excesso de opção, não estão fazendo o que devem fazer. Eu escutei uma frase de um chefe meu quando eu era estagiário. Aconteceu um problema no meu trabalho e eu tô assim, mas eu não sabia o que eu deveria fazer. E ele me disse assim: um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Se você vê uma mulher sendo agredida, se você vê uma criança em perigo, se você vê uma situação de risco que está ao seu alcance ajudar, você não tem que perguntar para ninguém, você não tem que pensar duas vezes, você tem que agir como homem. E eu não estou falando do homem másculo que vai lá e salva a princesa. Uhum. Estou falando da pessoa responsável dentro de uma sociedade que está querendo realmente fazer as coisas acontecerem. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. O que é atitude dentro de um relacionamento? É o cara que chega para a mulher que ele está interessado e ele despende para essa mulher o que ele tem de mais valioso, que é o quê? Primeiro lugar, o tempo dele. Ou, eu quero te ver no sábado à noite, dane-se meus amigos, dane-se meus compromissos. Quarta-feira, eu quero quem? Aquela mulher. O que eu preciso falar para aquela mulher? Que eu a quero. Que ela é prioridade na minha vida. Não, mas eu nem tô ficando com ela, nem conheci. Ok, meu amigo, o homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Você quer aquela mulher? Então fala para ela, deixa a sua agenda em branco e aí cabe a ela entender o que você está oferecendo e receber isso, porque às vezes a mulher não recebe, ou às vezes ela não sabe receber, mas a sua atitude está ali, a sua parte você fez. E a maioria dos homens não estão fazendo a sua parte. E reclama da postura das mulheres. Mas eu quero chegar no contraponto com você, Thiago. Vamos entrar num debate aqui legal. Ah, legal, Você vamos. falou que falta a atitude dos homens, até, por exemplo, numa situação que a mulher é agredida, por exemplo. Teve uma situação, não sei se foi em Belo Horizonte ou São Paulo, que houve uma briga de um casal. A mulher estava sendo agredida pelo cara, pelo parceiro dela, e um outro rapaz foi defender essa mulher. Ele bateu no namorada da menina e depois que foi se apaziguando, a polícia foi lá, a menina fez um boletim contra o cara que defendeu ela. E aí, o cara tá respondendo processo por agressão física pelo outro cara e tal. A menina lá continuou o relacionamento com o cara. E eu vi na internet os comentários, a galera falando assim, é por isso que eu só defendo minha mãe e minha esposa, ou minhas filhas, o resto que se lasque. A mulherada quis isso, então agora elas que se virem, que homem nenhum tem que defender elas não, porque depois acontece igual esse episódio. Você não acha que o fato das leis estarem muito subjetivas com relação à punição, que nem tem esse caso do cara que tá respondendo o processo, não tem gerado essa falta de atitude nos caras? Nós temos que parar de analisar as coisas dessa forma. Todas as vezes que a gente pegar um fato isolado de injustiça e tirar dali alguma conclusão para tomar atitudes futuras, nós vamos errar.
Nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes. Uhum. Lei subjetiva existe nessa terra desde que mundo é mundo. Nunca existiu uma lei concreta. Desde que mundo é mundo, né? Até os mandamentos de Deus são subjetivos, até hoje são discutidos. E aí você pega uma injustiça e fala, então agora eu não protejo mais mulher. Ah, a mulher então não presta porque teve falsa acusação. Ué, nós temos que confiar na justiça. Seja divina, seja dos homens. Quando eu falo que o homem tem que fazer o que o homem tem que fazer, não é ficar pensando num caso de justiça, não. É pensar que se uma mulher, um homem, fizer uma falsa acusação, a justiça vai estar ali também para defender esse cara. Peraí, só. Tá sofrendo uma falsa acusação. Ah, mas eu só queria proteger a pessoa, eu tô tendo que responder por alguma coisa. Nós não podemos avaliar isso. A gente tem que avaliar, e eu não tenho os números aqui, mas seria muito mais fácil a gente avaliar quantas pessoas são salvas, quantas pessoas estão agindo, fazendo atitudes bondosas e ajudando milhares, centenas de pessoas. Eu tenho certeza que se a gente procurar, porque eu acredito muito no ser humano, acredito muito no amor, estou falando de homens e mulheres. Sim, claro. Se a gente procurar, a gente tem muito mais exemplos positivos que negativos. Então, qualquer análise de um fato isolado, para mim, não deve ser feita. Obrigado pelo corte de 1 milhão. Obrigado. Muito obrigado, Igual o cara. podcast Só vou colocar. Obrigado pelo corte. Só vou colocar a foto do Thiago lá, a imagem da Erika Hilton e do Nicolas Ferreira lá, acabou. Que eles estão debatendo essa questão da lei da misoginia, né? Aí tá em alta na internet, porque quem trouxe, acho que a pauta foi a Erika Hilton. Erika Hilton que fala o nome dela? É. E o Nicolas, até o momento foi contraponto, mas quem tá mais em contraponto que eu tô vendo é o Renan Santos, do Partido Missão lá. Mas isso aqui, voltando ao assunto, ó. Pessoal, você quer mandar pergunta pro Thiago? Comenta no chat ao vivo. Produção, vocês colocaram aí com só inscrito pode perguntar no chat? Eu vou pedir o hack lá. Só inscrito do canal pode mandar pergunta, viu, galera? Então coloca aí, se inscreve no canal e coloca o seu comentário. Eu vou fazer aqui a pergunta. Vamos. Não, tá tranquilo. Thiago, Pela gentileza. tem a pergunta aqui da Tamires, que é uma seguidora sua. Ela falou assim, ó, Thiago, hoje eu vou começar com a primeira pergunta. O que eu faço? Eu tenho 38 anos e como faço pra conquistar esse novinho que está aí na sua frente? Leque. Coisa linda, manda direct pra mim. Eu vou pedir pra. Se o Lauro tiver aí online, já responde, Tamires, com o contato do Lucas, que nós vamos fazer isso aqui acontecer ao vivo. Caramba, velho! A Tamires tá pra jogo, hein? Isso aí, Tamires, tem que saber o que é. Tamires Brau, tamo junto. Deus. Pessoal, seguinte, dá o like, pode mandar essa perguntinha. Lucas, sua vez de perguntar, net bronca. Thiago, na sua análise, né, você atende várias mulheres, escuta todos os dias, né, e com muita frequência, com muita recorrência, o que elas estão dizendo, as percepções dela a respeito da vida. Na sua percepção, o que está faltando para o homem hoje em dia evoluir, crescer, amadurecer, se desenvolver? O que está faltando no homem no mercado dos relacionamentos hoje? Querer. Tá faltando o cara querer. Porque eu realmente analiso casos, vejo casos todos os dias, relatos de mulheres, da mulher. Quando eu digo oferecer, eu não tô falando da mulher ser oferecida, não, mas a mulher que mostra que tá totalmente preparada para entrar num relacionamento. Os dois estão vivendo um momento ali legal e parece que o cara faz força para dar errado. E eu sei que não é intencional. Sabe aquela coisa do falta de vontade para amar, falta de coragem para amar? Tá faltando os homens quererem, buscarem o amor. Parece que, de alguma forma, a gente fala muito da fragilidade emocional feminina, mas o homem está morrendo de medo de se entregar. E não tem como um relacionamento verdadeiro nascer se não houver entrega dos dois. Enquanto o cara não conversar com as emoções, não realmente pular de ponta no relacionamento, a coisa não vai fluir. Então, se eu pudesse dar uma dica para o cara que está ouvindo e pensando assim, o que será que falta hoje, analisando de uma forma mais ampla? Faltando vontade genuína de se relacionar. Estou falando transar não, porque o que mais tem é homem querendo transar. Estou falando de se abrir para um relacionamento. Você acha que então, cara, tipo, a mulher facilitar o game do Grand Finale diminui as probabilidades dela ter um relacionamento sério? Pelo fato até que você falou que os homens estão buscando só o Grand Finale? Ó, a mulher facilitar o Grand Finale depende de vários fatores.
A palavra facilitar fica parecendo que ela está deixando o homem chegar no objetivo dele. Mas às vezes esse é o objetivo dela. Quer saber uma coisa que chega muito pra mim? Thiago, nós vamos pro quarto encontro e até hoje o cara não fez nada. Só beijinho. É só, no máximo, colocou a mãozinha na cintura aqui e ali, e eu não sei mais o que eu faço para as coisas chegarem lá nos finalmente. Então, chegar no finalmente, às vezes não é nem facilitar, às vezes é ter que conduzir mesmo, porque alguns homens não estão sabendo conduzir a situação para tal lugar. Ao invés de facilitar, a gente tem que estar atento para os sinais. Quando a mulher deve pensar que é possível levar essa noite adiante e quando ela deve ter atenção e pensar, opa, se eu levar essa noite adiante dessa forma, isso pode mais me atrapalhar dentro dessa relação do que encantar esse cara. E a resposta para isso é o preparo. O cara, quando demonstra preparo, ele sabe o que está fazendo, ele conhece o próximo passo, ele pensou naquela possibilidade, ou melhor ainda, ele programou algo para aquele momento, aquela mulher se sente segura em dar espaço. Mas quando o cara chega no final da noite e fala, e aí, onde é que nós vamos? O que você está afim de fazer? A mulher não tem outra resposta a não ser, eu não sei você, meu querido, mas eu vou para casa. Porque se você não. A proposta é o que você está afim de fazer, imagina. O cara chega para a mulher no final da noite e fala, ei, o que você está afim de fazer? Ela responde, eu quero sentar no você loucamente a noite inteira. Não. A proposta tem que ser mais bem elaborada. Separei um vinho para nós lá em casa, vamos assistir um show de não sei quem, eu queria te mostrar alguma coisa que eu tenho na minha casa, ou fazer alguma coisa em tal lugar. Sabe quando a pessoa já se prepara? Pelo menos a mulher já pensa, pô, esse cara deve estar usando a cueca limpa, deve ter tomado banho. Branca, transparência ao Calvin Klein. Já dá pra ver que não tem marcas, ruídos, né? Então, já posso ir tranquilo. Agora, quando vai no susto, pode achar aí uma coisa que não queria, né? Ou até não achar nada. Que acontece demais de não achar nada. Você acha que os homens eles estão com preguiça nos relacionamentos, ô Thiago? Preguiça de não é se entregar, mas de investir energia? Você acha que os homens estão preguiçosos? Não, eles estão mal treinados. Essa porcaria desses Red Pill aí acabou com. Não acabou, mas atrapalhou uma geração inteira de homem que fica vendo mulher como inimigo. Ah, porque mulher é isso, porque mulher é aquilo, porque mulher não sei o quê. Cara, se você tratar bem uma mulher, se você fizer o mínimo, você nunca vai ter problema na sua vida. É claro que tem questões isoladas, falsas acusações, não estou tirando isso de questão. É preciso tomar cuidado, mas tem vários pontos positivos nessa trajetória de homens e mulheres. Agora, essa coisa do cara ver a mulher como, sabe, o inimigo que ele tem que conquistar, ele tem que tomar, ele tem que dar um jeito de enganar, não é preguiça. A maioria, principalmente dessa nova geração, de não estar sabendo enxergar que tem que fazer primeiro o seu papel para depois cobrar da mulher, para esperar da mulher. Então, assim, eu não vejo como preguiça. Eu acho que é um tanto de menino bobo que não está sabendo como agir para fazer o básico. E aí você começa a fazer a famosa tempestade em copo d'água, né? Que é complicar o negócio que era para ser fácil. Mas é preguiça não, cara. Está faltando mesmo é um pouquinho mais de treinamento. Queria muito que os meninos que me seguem falassem comigo, Titi, dá direcionamento pra gente. Faço isso todos os dias no meu Instagram, @Thiago Ferraz, é só ir lá. É isso aí, o cara já fez o merchandising. Pode continuar, Lucas. Você tem abrido uma tendência, Thiago, muito forte no seu Instagram sobre as mulheres 30 mais, 40 mais se relacionar com os novinhos, né? Os homens que são mais novos. Você acha que o novinho, ele é o novo marido do futuro? É o novo marido do futuro e eu vou te explicar cientificamente por que agora. Primeira coisa, se a gente for pensar em expectativa de vida, a expectativa de vida da mulher, se eu não me engano, é 7 ou 8 anos mais velha do que o homem. Então ela vive 7 ou 8 anos a mais. De cara, se a sua mulher tem mais ou menos 10 anos a mais que vocês vão morrer juntos. Só que hoje, você falou de mulher 30 mais, 40 mais, 70 mais, 60 mais, estão lindas. As mulheres não estão mais com aquela cara de não quero mais me relacionar. Elas estão prontas para receber. Sortudo é o homem que consegue entender o valor de uma mulher 50 mais, 60 mais na vida dele. Essa mulher tem experiência,
sabedoria, ela consegue mostrar para esse homem os caminhos da relação de uma forma muito mais fácil, além de saber sentar nele de um jeito que ele nunca viu na vida dele. Então eu acho que sim, a gente vai ver cada vez mais casais se realmente, né, indo para o altar com essa diferença de idade, porque é um caminho que está cada vez mais vivo. Tem um vídeo do Breno Coppi que ele começa a fala dele assim: se você está se relacionando com um homem que é 10 anos mais novo do que você já pode se preparar para ser largada. E aí ele fala que a mulher que está se relacionando com um homem que tem essa diferença de idade, ela será largada porque esse homem ele ainda não passou pelos processos da vida, ele não está maduro o suficiente e ele ainda não passou por questões de possibilidade de outras mulheres, né? Então acaba que a mulher ela vai